Então, gente, nós estamos iniciando então a primeira aula da disciplina de teoria e técnica de cores. E nós vamos começar hoje estudando alguns princípios básicos, uma compreensão inicial que vocês precisam ter antes da gente começar a estudar as técnicas de aplicação de cores nos projetos propriamente. Porque tudo que a gente faz num projeto de cores, ele precisa servir às expectativas humanas. E as expectativas humanas vêm de onde? De sua percepção cerebral, e ela é totalmente visual no caso de cores, né? Então é a parte do cérebro que cuida da parte visual, e ela tem uma relação muito grande também com o contexto em que você está trabalhando, e portanto a gente precisa diferenciar as culturas e os espaços e as suas específicas necessidades, para que a gente consiga chegar no resultado final do projeto feliz em cores, né? Bom, então vamos fazer algumas especulações iniciais. Gente, existem muitas técnicas que quem trabalha com a parte científica e acadêmica precisa fazer com que as coisas sejam o mais generalistas possíveis, ou seja, precisa ser explicado de maneira que aquela aplicabilidade seja utilizada em quase qualquer situação. Esse é o objetivo de quem estuda a fundo uma determinada técnica. Porém, a gente precisa entender que no caso de cores, a cor ela é uma percepção biológica e ela está sujeita a variações e diferenças de compreensão, não por uma questão individual minha, mas por uma questão biológica de percepção que eu tenho. Tá? Mas há de se levar em consideração também as questões que não são biológicas, que têm a ver com a sua compreensão de mundo, com sua experiência anterior, com o tipo de cultura na qual você foi inserido. Então, primeiro aspecto que a gente deve perceber aqui, relação da cor com o gosto individual. Gente, normalmente as pessoas, elas tendem a ter gostos específicos por determinadas composições ou por determinadas cores, porque elas tiveram um histórico, um repertório de visuais que trouxeram ao longo da vida dela sensações agradáveis e desagradáveis, ou lembranças mais ou menos pregnantes. Quando eu falo pregnante, quem teve uma noção de composição plástica nas aulas de composição visual comigo, entende que pregnante é aquilo que consegue ser fixado com maior profundidade na percepção visual. Ou seja, na lembrança que você tem daquilo que foi visualizado. Então, a gente vai levar em consideração, especialmente num projeto onde existe a figura do cliente, ela é real, palpável e próxima, porque tem projetos onde não tem, né? Um projeto na área pública, por exemplo, ele não é uma figura tão solidificada de um cliente, mas querendo ou não, você tem o cliente, que é um grupo de pessoas que fazem parte de determinada região, e você tem que estudar também o comportamento destas pessoas antes de propor algo. Mas normalmente, como a maioria de vocês vai lidar com um grupo mais fechado, como uma família ou um cliente específico para produzir um resultado num espaço, é interessante entender o porquê dessa pessoa. Porque, normalmente, essa pessoa, quando ela diz que ela gosta de uma determinada cor ou de um sinal, nem sempre ela está querendo dizer que gosta daquilo. Ela teve experiências na vida dela que estão relacionadas com aquela cor, e muitas vezes isso é até patológico. E você precisa sanar essa patologia a partir de algum tipo de técnica. Porque vocês vão perceber que as cores, elas funcionam como soluções para problemas psicológicos nas pessoas. Então, dosar essa redistribuição de cor para corrigir uma sensação é importante. Você vai perceber, por exemplo, ela diz que gosta de vermelho. Mas ela é uma pessoa comilona, que gostaria de perder peso, estressada, muito autoexcitante e que vive nervosa. A gente não estudou ainda com detalhes, estamos no início do curso, mas a gente vai ver lá para frente que tem cores, que talvez o vermelho tem essa possibilidade de excitar e ao mesmo tempo de estimular o apetite. Ela gosta de vermelho, mas será que o vermelho seria o melhor para ela nesse momento em que ela está querendo perder peso, em que ela está estressada, e a gente sabe que o vermelho tem essas consequências psicológicas? Talvez não. Não quer dizer, gente, que você vai ficar dosando e impondo ao cliente que a pessoa-alvo do seu trabalho, né, nem sempre é também o cliente,
precisa ser necessariamente ser contratada, mas você está resolvendo, sanando algum problema, você não vai necessariamente estar impondo. Mas você precisa, no mínimo, alertar a essa pessoa que existe outra possibilidade, existe uma ligação disso que ela está te pedindo e um resultado final baseado na cor que ela está propondo trabalhar. E tentar propor algo diferente do que ela está te dizendo inicialmente. Nem sempre vocês vão conseguir, tá? E se preparem, porque às vezes acontece a frustração. A gente lida todo dia. Quem é profissional da área de composição visual vai estar o tempo inteiro sujeito a isso, né? E cliente que sabe que é aquilo, depois de feito, ele nota que você estava falando a verdade, ele vem e confessa para você e fica como ficou, porque ele não vai quebrar e fazer tudo de novo. Tá? Felizmente rola. Diferenças culturais entre civilizações. Gente, fazer um interior e decorá-lo e planejá-lo com uma determinada diagramação não é igual fazer isso para o africano ou para o inglês. A percepção visual deles muda porque o contexto cultural do qual eles fazem parte é muito diferente. Se a gente começar a lidar a parte mais básica e mais simples, só a diferença de clima que há entre as regiões já é suficiente para a pessoa perceber coisas diferentes. O que existe em locais onde o clima é muito quente? Muita cor. E muita cor quente. Vermelho, amarelo, laranja. Isso dá sinais a gente que pessoas que fazem parte de regiões que têm um clima quente, elas vão ser mais dadas a aceitar melhor cores quentes. O que nós temos em regiões de clima frio? Em maior quantidade com relação à cor. Cores frias e ausência de cor em muita coisa. Porque pensa, o que acontece quando cai a neve? Ou fica tudo branco ou preto, né? De dia a maior parte é branca e à noite está tudo sombreado, fica branco com preto. Então o mundo deles é durante uma boa parte do ano muito preto e branco. E eles reproduzem um pouco disso, porque faz parte do repertório de imagens que ele teve ao longo da vida dele. Então essa questão cultural influencia. E aliás, vocês vão perceber que a diferença geográfica nem é tão grande, mas o clima deles muda, a cultura muda, a origem de onde essa região se formou, de onde vieram as pessoas dessa região, muda também. E vai mudar também essa questão aí da escolha de cor. Vocês vão perceber que aqui no Brasil, por exemplo, não é igual projetar para um brasiliense, que não é igual projetar para um pernambucano, e por sua vez não é igual projetar para um gaúcho, porque tem três culturas que possuem choques e contrastes culturais, e que demandam necessidades e expectativas diferentes entre elas. O pernambucano é um ser, por exemplo, que está acostumado também com muito calor. E ele não sabe nem o que é frio, porque não existe o inverno lá em Recife, né? Lá só existe quente, muito quente com um pouco de umidade, quente um pouco menos quente com mais ou menos umidade. É só isso que transita lá. Então, provavelmente, uma grande e talvez maior parte das pessoas tem uma aceitação maior com as cores quentes e também com o uso da cor em si. Tá? Então, essas culturas mais frias, cores mais frias e menos cores no uso dos projetos. Outra coisa também, algumas classes sociais também estão mais expostas ao consumo e à moda, à renovação de recursos. Isso faz com que também o tipo e a quantidade de aceitação a cores mude um pouco também. Talvez seja mais fácil convencer pessoas do uso de determinadas cores quando elas têm uma origem ou uma classe social mais baixa do que uma pessoa que tem uma classe social mais alta. Por quê? Os conceitos dessas pessoas são menos, menos solidificados, então eles dão maior abertura. Tanto é mais fácil para você dizer para ele, coloque menos cor, coloque mais cor, porque ele está mais aberto, do que uma pessoa que tem um pouco mais de esclarecimento, porque ela, inclusive, antes de te contratar,
ou antes de pedir a sua consultoria, ela primeiro vai pesquisar, ou primeiro ela vai olhar a casa dos amigos, dos parentes que tiveram acesso a um profissional e já experimentaram, já tiveram uma experiência ou boa ou ruim, que eles gostaram ou não, e eles passam a impor isso. Então isso vai te dar também meio que um termômetro de dificuldade de atingir um resultado quando você trabalha com esses dois extremos aí, tá? Bom, a gente está estudando o que diz respeito aos seres humanos, né, e a percepção visual do ser humano, é o que a gente está colocando em voga, mas eu acho que não custa nada a gente diferenciar um pouco a percepção visual do animal. Vai que você tem animal dentro de casa também, precisa fazer essa diferenciação, mas não é o nosso foco, né? Bom, gente, o homem não enxerga a cor igual à mulher. A mulher não... a mulher, ela, além dela não enxergar a cor igual ao homem, ela tem percepções, sensações, expectativas e necessidades totalmente diferentes do homem, porque a natureza biológica e psicológica dela é diferente. A quantidade de hormônios que ela tem é diferente e isso dá resultado na cor. Bom, por que isso? Porque existem dispositivos dentro do olho humano que são diferentes do homem para a mulher. E daqui a pouco a gente vai entrar nos slides que mostram um pouco isso e a gente vai ver essa historinha aí do porquê que é diferente, o quanto que é diferente, o que a gente enxerga, o que é diferente do homem para a mulher. Mas, como lá eu não vou passar nenhum slide que fala sobre animais, é bom que vocês entendam que alguns animais, como por exemplo o boi, o cachorro, eles têm a percepção visual em preto e branco. Então, é meio estranho, inclusive, a gente ficar imaginando, então, por que será que o touro fica estimulado com um lenço, né, um tecido que ele fala, uma capa, que ele balança, e os toureiros, eles balançam justamente o vermelho. Gente, ó, no máximo, como a visão dele é preto e branco, o vermelho vai dar uma cor mais forte, vai dar um tom de cinza mais forte, talvez ele até perceba o volume melhor. Mas ele não fica mais excitado porque a capa é vermelha, até porque ele não tem essa capacidade. Nós talvez. Então, para excitar a plateia, o público que está vendo o show, uma capa preta, uma capa vermelha é forte para nós, e nós vamos ver daqui a pouco que nós temos um dispositivo que nos ajuda a sentir isso. Mas para o touro não. Para o touro é o movimento, porque o touro, ó, quem enxerga as coisas em preto e branco só tem percepção de volume, não tem percepção de cor. E o touro só enxerga volume. Então, a diferenciação de movimento do volume é que excita o touro. Porque você está tirando uma onda da cara dele, balançando na frente da cara dele, no caso da maioria dos toureiros, com um short, com a calça esticadinha, rebolando na frente dele, né? Ele fica puto e vem pra cima, né? Eu com um chifre desse tamanho, você magrelo desse jeito, se rebolando achando que tá podendo, eu vou te meter uma chifrada, né? Então, é mais ou menos por aí. Sim, e só antes da gente chegar lá, mas só antecipando, gente, a mulher tem maior percepção de cor que o homem, enquanto que o homem tem maior capacidade de percepção de volume. Só para fazer um elozinho com a percepção visual, não é só na questão da cor não, tá? Existem diferenciações de escala, e aí isso vai ter relação direta com a cor, porque na hora que você estiver trabalhando com cor e tiver questão de tamanho envolvendo esse processo, vocês vão sentir o peso diferente de um homem por conta dessa questão de tamanho. Mulher, ela tem alta capacidade de percepção de pequenas dimensões. Detalhes são percebidos pela mulher com muita facilidade, porque ela tem um maior preparo biológico, está na retina dela isso, mas está também no psicológico, né? Por várias questões biológicas e até hormonais, vocês têm maior sensibilidade para um monte de coisas. O homem percebe coisas grandes. E não é à toa, gente, que vocês vão perceber que na área visual, por exemplo, vamos dar como exemplo arquitetos. Quantos grandes arquitetos famosos mundialmente são mulheres?
os que são famosos no mundo inteiro. A gente cita poucos. Vou citar alguns do meu conhecimento, que uma que eu admiro muito, por exemplo, a Zaha Hadid. Já ouviram falar nela? Depois procure na internet, porque ela é uma extrema referência, gente. A mulher é louca, ela é muito punk. Ela faz cada coisa que nenhum arquiteto no mundo inteiro faz. Tudo que ela faz é muito punk. Ela é uma arquiteta árabe, não sei explicar agora de qual região que ela é, mas ela é muito doidona, tá? Não existe nada igual no mundo inteiro ao que ela faz. Olha, eu vou arriscar, tá? Eu acho que é assim. Se não for assim também, o Google corrige para vocês na hora que estiver escrevendo, porque o nome dela é tão pesquisado que o Google já entende. Dá licença, tá? O meu também dá para entender. O Google também corrige meu nome, tá? Se está errado. Bom, então, outra mulher que tem uma repercussão grande, por exemplo, aqui no Brasil, a Lina Bobardi. A Lina, ela fez o projeto do MASP, né, que é o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Então aquele prédio lá, ele é um espetáculo na arquitetura. Agora, quando você fala em micro-região, em arquitetos, por exemplo, de interior, em menor escala, quem que aparece em grande quantidade? A mulher. Quantos designers de interior homem tem? Muito menos do que mulheres. Arquitetos de interior, muito mais mulheres. E quem se destacam? As mulheres. Porque tem uma capacidade natural de percepção dos objetos pequenos. Olha, eu não sei se eu devo fazer essa piadinha, porque vai ficar gravado no vídeo da aula e vai para o YouTube, mas acho que eu vou deixar. Não, eu vou botar, né? Que eu começava com as aulinhas comportadinhas, estou ficando mais ousado, né? Já tenho 4 anos que eu coloco aula no YouTube e vou aumentar um pouquinho a ousadia das aulas. Mas eu tinha um professor, né, por sinal arquiteto também, que foi um dos meus melhores professores, que ele inclusive ele explicava de outro jeito. Ele fala que assim, inclusive até a sexualidade do ser humano dá para explicar dessa maneira, porque você vê que o homem só nota no corpo da mulher aquilo que tem grande escala. Nada que é pequeno ele fica olhando. Quando você bota um brinquinho e tem aquela pedrinha, sabe, vermelha, que brilha, e você fica toda besta porque comprou aquela pedra que brilha tanto, é ilusão achando que você ficou mais bonito para arrumar um namorado, não vai nunca. Você quer arrumar um namorado, bota um brinco igual o dela, que cai pelo pescoço, porque os homens veem. Aquele da bolinha bonitinha, ninguém, homem não vê. Vocês botam as bolinhas pequenininhas para que outras mulheres fiquem com inveja de vocês, mas para outros homens verem, não. Porque nós não temos naturalmente essa percepção. Agora, óbvio, tem exceções. Tem arquitetos de interior maravilhosos, quer dizer que eles enxergam detalhes, né? Assim como tem homem que olha para você e vê aquela bolotinha miudinha que eu, particularmente, infelizmente, sou desprovido dessa capacidade. Não posso me incluir nos homens que têm isso. Eu, por um acaso, estudo muito e talvez até me especializei, me pós-graduei nessa área, justamente para vencer uma barreira minha, uma barreira biológica minha, né? E até sensorial. Porque eu não tenho naturalmente essa capacidade, então eu estudei muito para conseguir perceber essas coisas que hoje eu percebo, né? Aí voltando a falar do corpo, por que o americano gosta de seios e o brasileiro gosta de bunda? Porque é o que existe de maior proporção na mulher da região em que eles vivem, né? A brasileira não tem seios fartos, então a gente não olha muito, né? Quer dizer, naturalmente não, né? Desculpa, esqueci, né, desse detalhe. Agora a brasileira já está, né, de seios fartos. Não, mas ainda assim, a quantidade de pessoas que pode pagar pelos seios fartos ainda é menor. Então a maioria é de seios não fartos, que eu particularmente acho mais bonito não tão fartos, né? Talvez pela cultura na qual eu tenho inserido, que é educar desde criança, achar bonito quem não tem seio muito grande. E já a mulher, ela não fica notando áreas mais eróticas por questão de volume, isso não faz tanta diferença para a mulher, né? Você vê que, inclusive,
O meu professor até dava medidas. Ele dizia o seguinte, que para a mulher, as coisas que... Não vou dizer não, que eu não consigo dizer com isso. Mas tem uma relação assim, menor que 20 centímetros, difícil para o homem perceber. Maior que 20 metros, difícil para a mulher perceber. Entenderam a relação, né? Então, ela tem um pouco de verdade, não é exatamente com essas medidas, mas tem um pouco disso na percepção humana, tá? Eu não vou ousar explicar a fundo o que ele falava do sexual, porque como eu não lembro 100%, eu acho que vai ficar pesado para gravar a aula, tá? Bom, vou parar nesse aspecto aqui agora. Diferença de proporção. Opa, estou balançando o vídeo todo aqui. Diferença de proporção. Já falei, mas esqueci de falar uma outra coisa. Deixa eu ver se a minha cartela de cores está aqui. Pega uma lá, André, para mim. Eu já tinha dito agora há pouco que a proporção vai mudar essa questão da percepção, inclusive, na cor. Tá? Mas ela muda no uso prático em projeto também, especialmente quando você toma algumas referências. Existe uma variável que eu costumo usar, e a gente, quando começar a ver técnica, eu vou de novo falar sobre isso, porque isso é uma questão que muitos profissionais são pegos na hora do uso, e existe uma proporção inversa, que ela para mim é uma verdade grande na nossa área. Grandes proporções, pequenas saturações. Grandes saturações, pequenas proporções. Anotem, viu? Isso é importante, vai usar para o resto da vida, se vocês quiserem se manter na área. Só que, para conseguir atingir esse resultado do grandes proporções, pequenas saturações, grandes saturações, pequenas proporções, nem sempre é fácil, porque no ambiente tem uma parede que é grande. E a cliente só quer se for saturado. O que é saturado? Vamos aprender esse conceito depois, mas só para vocês entenderem, antes de eu chegar lá no conceito de saturação, é uma cor forte, é uma cor carregada. É aquela cor que não está suave. Ela recebeu muita matiz e ficou hiper intensa, hiper viva. É a cor que se chama de cor muito viva. Tá? Então, essa cor muito viva, ela precisa ser trabalhada numa proporção menor. E como é que você faz? Deixa eu chegar nas aulas de técnica de projeto, que aí eu vou mostrar quais são as técnicas para conseguir fazer isso valer na prática, tá? E outra coisa, independente do contexto, o ser humano, ele tem uma tendência natural a não gostar. É uma pena, essa cartela, inclusive, ela é um pouco... Você tem alguma antiga aí da Coral Ouro Juvenil? Pega uma da Coral... Pega uma antiga aí que ela tem a distribuição diferente. Porque as anteriores, ela ficava com a cor... Não, mas tá... Eu acho que aqui tá assim mesmo. Acho que essa daqui dá. Essa dá um pouco. Essa dá um pouco, veja. Ela aqui no meio tá bem saturada. Tá pura a cor. Ela aqui para baixo, ela tá sendo misturada um pouquinho com branco. Subindo aqui, ela está ficando mais escura porque está entrando um pouco mais de preto nela, certo? Então, o ser humano tem tendência a gostar dos meio tons. Ou seja, ele nem gosta muito da cor totalmente saturada, nem da cor muito misturada com branco, nem da cor muito misturada de preto, porque são os extremos. Os extremos têm tendência natural a desagradar a percepção visual humana. Então, isso quer dizer, gente, que normalmente, deixa eu pegar um outro aqui que fala legal isso. Esse tá bonitinho pra gente ver esse exemplo aí. Olha lá. Essa do meio, não. Esse tom extremo, não. Esse tom extremo de cá de baixo, não. Mas esses dois que estão aqui, esses dois que estão aqui, eles têm tendência a serem bem aceitos. Porque eles não são extremos, né? E tudo que é exagerado para o ser humano costuma não ser aceito. A gente precisa sempre trabalhar com uma medianice para conseguir chegar num bom resultado. Agora, quer dizer que os outros resultados, essas outras
extremos aqui, eles não podem ser usados? Não, gente, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que é mais fácil chegar num resultado onde a maior parte das pessoas vai gostar com essas cores de cá do que com esses extremos e esse meio daqui. Por uma questão simples de que os excessos, eles não são bem aceitos pelo olho humano. Ok? Outra coisa também. Quando a gente olha um quadradinho de cor como esse, e ele está dentro desse quadrado, ele parece que tem um nível de saturação. Ou seja, a quantidade de verde que foi usada parece uma coisa. Quando eu tiro desse quadradinho e digo, pega essa tinta, esse código aqui está escrito Rice Baby. Cada nome, né, que eles botam. Vocês não viram ainda Viados do Campo, que tem uma coisa assim, tem. Parece que é contratado um artista especial, pessoa de alta e profunda sensibilidade, para fazer os nomes das cartelas de cores dos fabricantes. Porque é cada nome, e eu não sei como. Eu acho que eles se sentem pressionados a dar um nome e não tem mais de onde tirar. Então qualquer coisa, né, que eles sentem, eles vão lá e colocam. Eu imagino que seja isso, porque às vezes não tem relação nenhuma. Né? Pode ser. Não sei, não vou nem dizer. Vai que algum fabricante assiste isso, entra lá e me dá uma bronca, né? Mas sei lá, é o que eu penso hoje. E então, esse quadradinho aqui, gente, ele não vai se comportar como esse tom de verde que vocês estão vendo. Se eu tirar ele daqui e botar numa parede desta largura, gente, o peso vai ser muito maior. E muito provavelmente vocês vão pensar que este tom aqui, ó, ficou com este tom aqui. Não é exatamente essa a tradução de que ficou com essa cara, não. Mas é um pouquinho, tá? Você sempre imagina, e você pode até explicar para o seu cliente na hora lá, que se ele bota essa cor, vai ficar com esse peso. Tá? Aí, tem que ter cuidado, porque se você chega e fala isso, você quase que obriga o seu cliente a ficar com medo e querer ir lá para os extremos. Especialmente no clarinho, gente. Se você pega uma pessoa desorientada, insegura e que está com medo de ousar, ela vai tender a querer só usar isso aqui. E só para vocês terem uma noção, é tipo 90% dos clientes, tá? 90% dos clientes ficam te pedindo para trabalhar a cor com isso aqui por medo, tá? Só porque a casa dela tem paredes grandes. E ela pega as grandes proporções e quando ela bota grandes saturações, ela vê que não está correto. Só que ela não sabe as técnicas que eles vão aprender. Então, quem está assistindo só pelo YouTube, assiste até a última aula, que daqui até a última aula eu vou falar como é que a gente soluciona isso e sai desse problema e consegue resultados inusitados e muito criativos, tá? Mas o fato é este. O que é que eu sugiro? Se uma pessoa pensou nesse tom aqui para ele ver e a parede é muito grande, use esse cara. Agora, de contrapartida, se você escolheu essa cor aqui, por exemplo, escolheu essa, e a parede é muito limpa, vai ver um nicho. Você nem vai sentir esse tom. Melhor você botar esse aqui de cima, que é mais forte, para que você perceba esse aqui de baixo, porque você vai ver um nicho pequenininho, com um quadradinho de nada. Tá? Isso é interessante de você saber. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos itens. Já falei de proporção, sensação, cor, visual, comunicação. Sim. Não, tá? É um dos itens 5, tá? Eu esqueci isso, mas está escrito lá para eu esquecer. Experimentação visual ou cultural anterior à atual amostragem. Então veja, não é só o meu histórico, a minha cultura atual, que tem a ver com o que eu vou gostar. O momento anterior ao que eu vivi, atual, também influencia e o que eu estou vivendo agora. Eu estou de uma cultura totalmente diferente, mas eu fui morar na Inglaterra. Sou pernambucano, não precisa nem falar isso, né? E eu fui viver na Inglaterra há muito tempo. É normal que eu me habitue com aquela cultura e que hoje eu não esteja tão aberto a tanto uso de cores, porque se tornou normal para mim não ter as cores tão fortes, tão vibrantes.
né? Então é interessante entender isso também. Mas, independente de você pensar numa coisa mais assim de ao longo da vida, um ambiente para a minha vida, também pense nos momentos de trânsito dentro do espaço, que é também uma experimentação visual anterior à atual amostragem. Ou seja, se eu estou num ambiente que ele é colorido, com a cor forte, que naturalmente, vamos ver se todas acham isso. Todo mundo acha que se eu entrar numa sala que foi pintada toda com esta cor, a sensação é forte. Toda dessa cor aqui está ao meu dedo em cima. É muito forte, gente, é muito forte, né? Especialmente se for homem, é mais forte ainda para ele entrar no ambiente com isso daqui. Porque a mulher, ela não sofre tanto com cor forte, né? O homem sofre mais. Agora, você concorda comigo? Se você entrou na casa e anterior a esta sala tinha uma outra sala com esta cor, essa sensação aqui ela vai parecer mais forte ou mais fraca? Muito mais fraca. Então, às vezes, para a gente conseguir no ambiente uma experiência forte, a gente provoca uma outra mais forte ainda, para que aquela referencialmente pareça ser menos pesada. Isso é uma técnica muito utilizada. Por exemplo, agora vamos sair de um ambiente para o outro, vamos para dentro só de um ambiente e ver de novo essa história da amostragem. Eu tenho essa cor de novo, não no ambiente inteiro, numa parede. Mas a minha cliente está achando isso muito forte. Duas maneiras de suavizar isso. A primeira, colocar objetos claros, brancos, neutros, cinzas. Preto talvez não, porque o preto é tão forte, a não ser que a situação demande uma reação psicológica onde o preto tem essa contribuição. Porque o preto ele pode neutralizar, mas o impacto dele é forte. Ele é forte para o outro lado. Ele quebra, por exemplo, talvez esse magenta. Mas ele entra com um peso de força voltado para outra coisa, que a gente precisa saber qual é, lá quando eu estiver falando de sensações psicológicas relacionadas com cor. Então, mas eu posso, dentro dos objetos brancos, colocar algo com uma cor bem forte, porque quando a pessoa olhar para a parede, vai pensar assim, é forte, mas forte de verdade é esse objetozinho pequeno que tem aqui do lado. Aquele ali é mais ou menos forte, né? Reduz muito o peso. Então, usar objetos mais pesados no contexto onde tenha algo que já é pesado, pode fazer com que a pessoa perceba aquele objeto com intensidade muito menor. Isso é uma técnica de projeto, ok? Uso da cor no âmbito comercial. Bom, vou falar do comercial porque, querendo ou não, aqui tem um campo que eu falo de contexto da cor e eu falo das áreas de aplicação. Vamos falar primeiro no uso do espaço. Eu falei antes de começar, mas eu devo escrever uso do espaço. Olha, gente, os tempos de percepção de cor, eles não podem ser iguais em contextos diferentes. E quando eu estou num comércio, num ambiente comercial, as expectativas das necessidades são totalmente diferentes e o tempo que a gente passa ali dentro é totalmente diferente. Tá? O que não quer dizer que seja maior ou menor, tá? Isso só acontece em momentos diferentes com outras necessidades. Mas, por exemplo, uma fachada comercial, vocês acham que tem que ter a mesma cor na residencial? Normalmente não. Ela pode até ter, se alguma necessidade até cabe com aquela que tem da casa. Mas normalmente não é. Porque quem mora em casa, via de regra, não quer ser tão notado. Alguns querem, né? Mas mesmo assim usam com moderação, né? Devem com moderação esse poder de ser notado. As pessoas que têm comércio, elas necessitam ser notadas. Vejam, não é gosto. É uma necessidade de uso. Se eu não sou notado, eu não comercializo. Eu vou fechar as portas. Eu não vou fechar as portas da minha casa se eu não for notado. Então, por uma necessidade de uso, a gente vai mudar esse uso. Então, cores mais fortes em áreas externas são muito mais bem aceitas
do que em áreas externas comerciais, do que em áreas internas residenciais. Ambientes, tanto residenciais quanto comerciais, eles vão ter aceitação de proporção ou de intensidade de cor relacionada com sua necessidade. Então aí não vai ter aceitação tão generalizada como na área externa. Porque se você está num ambiente interno e você tem, por exemplo, que trabalhar com atividade muito estressante, você vai preferir cores tranquilizantes. Mas a cor tranquilizante, ela é de dupla via. Porque nós vamos estudar, quando a gente vê psicologia das cores, que toda cor ela tem tendência natural a dar sensações agradáveis e também desagradáveis. O que eu posso olhar para a sua camisa verde e achar que ela me transmite uma sensação de natureza, ela pode transmitir uma monotonia, uma falta de segurança para outra pessoa. Porque verde é muito neutro, não, faltou personalidade, é chato. Pode achar que verde é chato, né? Ou pode achar que o rosa da sua camisa para uma pessoa pode ser alegre demais para um homem, mas para as mulheres pode ser triste. Porque o homem ele não aceita muito, por exemplo, um rosa. Mas a mulher não aceita um rosa tão sem cor como o rosa que você está usando. Então, pessoas diferentes podem perceber coisas diferentes, né? Então, não dá para a gente generalizar interior, porque está muito próximo da necessidade de uso de cada espaço em questão. E a gente vai considerar o contexto, sim, de cada espaço. Estou com atividade de chefia. A cor tem um sentido. Atividade de produção, outra. Por quê? A chefia precisa estar calma, porque ele é um cara submetido à pressão e ao estresse o tempo todo. E ele precisa escutar e lidar com muitas pessoas. O funcionário raso, ele precisa produzir. Ele precisa ter uma produção mínima diária. Ele não pode, por exemplo, ter uma cor tão tranquilizante no espaço, porque senão ele vai tranquilizar tanto, vai ficar dormente, não vai produzir nada. Já o da chefia, talvez precise de um pouco mais de tranquilidade, porque ele está muito sob pressão e sob estresse. O que não quer dizer que os funcionários também estejam sob estresse, né? Depende da legitimidade. Cada caso é um caso a ser analisado e é sempre diretamente ligado à reação biológica, à reação psicológica que aquela cor pode proporcionar aos transeuntes ou usuários daquele espaço em questão. A cor é sensação psicológica, eu sem querer já estava falando, né? Que existe a diferença de cultura e eu vou ter uma sensação psicológica diferente da sua, a diferença de sexo, a diferença de idade e a diferença, como é que eu diria, de contexto. Eu não tenho a mesma sensação psicológica se eu usar um verde numa camisa que eu vou ter numa parede. Uma mulher não tem a mesma que um homem, e por aí vai. E quem produz cor, produz para ter sensações psicológicas. Porque se a gente enxergasse tudo em preto e branco e isso não causasse nada, que sentido teria mudar a cores dos objetos? Gente, a sensação psicológica ela é boa para funcionalidade, ela é boa para saúde, ela é boa para estímulos cerebrais, criativos ou não. Então, ela vai modificar, sim, o estilo de vida, ou melhorar ou facilitar alguma coisa na vida da pessoa para a qual você está fazendo aquela modificação, intervenção de cor. A cor é identidade visual de produtos ou pessoas. Gente, a cor, ela tem uma linguagem e ela comunica algo. Quando você estampa um vermelho num objeto, você está querendo dizer alguma coisa. Você está querendo imprimir alguma identidade ou falar algo para alguém. Quando você coloca, por exemplo, um vermelho intenso numa rede de fast food, aquilo dali está comunicando que você realmente vende comida e que você quer estimular as pessoas a comerem. Então, quase nada que se faz em termos de propaganda e de identidade visual é assim despretensioso. E é bom que nós, enquanto profissionais do espaço, tentemos produzir o espaço também assim com intenções, provocar as pessoas ou amenizar essas sensações que elas podem ter. E sempre tendo com clareza que
A cor que eu uso no meu sapato não pode dar a mesma função psicológica da que eu boto na parede, que não é a mesma da que eu usei, que eu escolhi para usar no meu carro, que não é a mesma que eu uso no jardim. Tá? E aí eu vou entrar um pouco mais nisso em relação às diversas áreas. Gente, quem faz cor para arquitetura não usa da mesma maneira isso para interior, porque o contexto é totalmente diferente. Uma cor que fica bem para um ambiente interno provavelmente não vai ficar bom para o ambiente externo. A fachada da casa tem necessidade de expectativas psicológicas nas pessoas que os interiores não possuem. Paisagismo, outra coisa. Publicidade, outra. E cada uma tem seu tempo. E vamos ver de uma maneira bem clara como é que funciona. Por exemplo, uma propaganda que está no outdoor, ela vai ser vista, questão de segundos. Você passa pela frente dela, muitas vezes tem 5 segundos para captar a mensagem, e muitas vezes o texto nem dá para ser lido. O que eles fazem? Colocam imagem forte, normalmente de quê? Qual é o tipo de pessoa que aparece mais no outdoor para marcar mais a visão? Primeiro, uma mulher bem bonita. Segundo, um homem bonito, que não pesa tanto. A mulher bonita pesa mais, né? E depois, apelos visuais fortes. Se tiver cor, a cor é impactante. O vermelho no outdoor é vermelho puro, saturado, pesado. O vermelho da parede de casa não, porque o timing é diferente. Quantas horas eu fico olhando para aquela parede dentro da minha casa? 6, 4, 8. No trabalho também. Se eu colocar na frente de uma área de trabalho uma cor, eu vou ficar quantas horas vendo? O outdoor não, eu tenho 5 segundos para ver. O timing, por exemplo, de quem faz outdoor é diferente de quem faz TV. TV, você tem uma média de uns 20 segundos, né, para passar a mensagem. Então a cor não precisa ser tão forte e impactante. Mas no outdoor sim, porque ó, passei de carro, peguei a mensagem. Mulher bonitona sorrindo, vermelhão no fundo, opa, vou comer. Opa, peraí, cuidado, não é o que vocês entenderam, tá? Eu vou comer porque a mulher bonita, fixei a imagem, o vermelho quer dizer estimular o apetite, né? Isso aí, vou pro fast food, vou pra, sei lá, pro McDonald's, pro Bob's, esse tipo de coisa. Vocês sabiam que as cores têm pesos diferentes também nessas situações, né? Verde não tem o mesmo peso se estiver na arquitetura, no paisagismo e nos interiores. Branco, também não. Vermelho, também não. Não vou dizer todas as cores, porque todos têm essa relação. O vermelho tem um peso completamente diferente no paisagismo que tem. Então, não dá para usar a mesma... Às vezes assim, vou usar uma proporção X, porque ficou bom no interior, vou tentar fazer isso no jardim também. Não fica, não usa igual, porque não dá. Os pesos, os objetos, os contextos do interior, de uma arquitetura e do paisagismo, eles não se intercalam. Você pode até criar uma lógica de compensação onde existe alguma coisa semelhante, mas a proporção, o tamanho, o tom, a saturação ser exatamente igual do interior para o exterior, não façam isso, porque provavelmente vão inferir em erro. Tá? E outra, normalmente os ambientes não podem todos ter a mesma cor, porque as necessidades psicológicas de cada ambiente tem uma diferenciação. Eu preciso de uma sensação na sala, tal cor. Outra no quarto, tal cor. Nada impede que a casa tenha uma cor geral, que percorre todos os ambientes, e que cada ambiente tenha porções dele, que tenha as cores nas sensações que você quer causar. E nada impede também que todo o ambiente tenha a cor toda só dele e que mude completamente no próximo. As expectativas e necessidades, gente, elas nunca são globais. Elas são sempre por uso, tá? E por acontecimento. Acontece tal coisa aqui, eu uso tal cor para cobrir aquele acontecimento. Tá? E tempo de intervalo já? Até já passou, né? Deixa eu ver se eu consigo fechar esse assunto. Momento individual ou da civilização em questão. Gente, se eu estou passando por um momento muito sensível da minha vida, o meu gosto por cor muda. Porque certas coisas vão me sensibilizar mais, ou vão me estressar mais, ou vão me estimular mais do que outras, que não sensibilizariam se eu não estivesse vivendo aquele momento. E se um grande grupo está vivendo isso junto comigo, se essa região que eu moro acabou de ter um atentado, sei lá, de bomba, alguma cor que represente, por exemplo, o terrorista, ela pode ser muito forte, marcante para mim, e eu começar a tomar abuso daquela cor que representava um grupo de terroristas.
Né? Então isso é importante ser considerado também, porque o país, ou a região, ou o estado em que você está trabalhando, pode estar vivendo um momento onde aquela cor pode não ser a melhor para aquele momento. E normalmente, gente, tem sempre mais de uma cor que consegue produzir o resultado visual. Então você simplesmente não faz aquela que está passando por aquele problema no momento. Agora, sempre lembrando que essas coisas têm vida útil. Pensar numa cor só por conta de um momento que você acha que é curto, talvez não valha a pena. Se é um acontecimento que ele tem pouca repercussão, daqui a 3 meses vai acabar, então não leve ele tanto em conta, porque você vai tomar uma decisão que vai durar anos e foi baseada numa coisa que durou meses. As cores de acordo com a intensidade da luz ambiente. Vocês sabiam que à noite o ser humano ele perde a capacidade de distinguir as cores? Que a gente, se você estiver na sala, acender a luz, olhar para a sua cozinha, que ela for toda colorida, com aquela pouca luz que você jogou na cozinha, você parar e olhar para a sua cozinha, você vai ver ela preto e branco. Faça um teste, acontece, é desse jeito. E por isso, inclusive, que muitos profissionais, ao utilizar cores em área externa, num local que vai ser muito frequentado à noite, abusa das cores. E qual é a situação principal onde a gente usa cores e precisa trabalhar bem com isso para ser utilizado à noite? Boate, bar, festa, clube. Passa-se muito tempo nesses locais? Pouco. Então a cor pode ser mais forte? Pode. Então nós temos 2 motivos para ousar um pouco mais na cor. Então usar luz, não só cor nos objetos, luz colorida, parece ser bom? Sim, tudo a ver. Tudo a ver porque é efêmero. Gente, tudo que é efêmero pode ter coloração mais forte. Tudo que vai ser utilizado com uma quantidade de luz reduzida, você pode ou se aproveitar daquela luz e deixar como está a cor forte, ou usar a cor forte consciente, porque você sabe que a coloração não vai ser tão percebida porque está escuro. Daí ao uso de cores tão fortes no paisagismo. Pessoas usam e abusam da cor do paisagismo de maneira que jamais poderiam usar no interior, porque tem todas as questões que eu citei agora e mais outras envolvendo. Vamos dar uma pausazinha e a gente parte para a aula 2.